Bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Paz, serenidade, compaixão. Estes são os pilares do budismo, um caminho que busca a libertação do sofrimento. Seu símbolo é o lótus, que floresce imaculado sobre a lama. Mas na história, a mão que segurava o lótus, por vezes, também empunhava uma espada. Como os seguidores de um príncipe que renunciou a tudo para buscar a paz, se tornaram alguns dos guerreiros mais temidos da história. Esta é a história de uma das mais profundas contradições do espírito humano, a união do Zen e da guerra. Para desvendar este enigma, viajaremos para dois cantos da Ásia, para as montanhas sagradas da China, onde nasceu o templo Shaolin, e para as terras feudais do Japão, palco do poder dos monges guerreiros Sohei. Investigaremos como a necessidade forjou guerreiros, como a filosofia transformou o combate em meditação e como uma doutrina de não violência justificou o uso da força. Esta é a jornada para entender o equilíbrio entre a paz interior e o punho cerrado. A militarização dos mosteiros budistas não foi, em sua origem, uma escolha ideológica, mas uma resposta pragmática a realidades materiais e políticas distintas. Uma análise comparativa entre os monges da China e do Japão revela uma divergência fundamental em suas motivações. O Kung Fu Shaolin nasceu de uma necessidade primariamente defensiva e reativa, forjada para proteger a comunidade de ameaças externas. Em contraste, o poder militar dos Sohei japoneses emergiu de uma ambição proativa, enraizada em disputas por terra, riqueza e influência política. Essa diferença crucial na gênese de seu poder marcial determinou não apenas suas trajetórias e relações com o Estado, mas, em última análise, seus destinos. Nossa história começa na China, por volta do ano 495 d.C. O imperador Xiao Wen, da dinastia Wei do Norte, ordena a construção de um mosteiro para um mestre budista vindo da Índia, Batuo. O local escolhido é uma floresta na montanha Shaoxi. Assim nasce o templo Shaolin, Shao da montanha, Lin da floresta. Mas a China imperial era um lugar turbulento. Dinastias caíam e o caos social se instalava. Com o declínio da dinastia Sui, por volta de 610 d.C., a ordem social se deteriorou e bandos de ladrões assolavam a região. O templo Shaolin, com suas terras e propriedades, tornou-se um alvo frequente. A paz interior precisava de um muro para protegê-la. A primeira razão para os monges treinarem não foi filosófica, mas prática, a autodefesa e a proteção do templo. É neste cenário que surge uma figura lendária, Bodhidharma, o monge indiano que, segundo a tradição, trouxe o budismo Shan, que no Japão seria chamado de Zen, para a China. A lenda conta que ele encontrou os monges de Shaolin fisicamente debilitados por longas horas de meditação. Para fortalecer seus corpos e mentes, ele teria introduzido uma série de exercícios que evoluíram para o estilo de luta conhecido como Kung Fu Shaolin. Mas qual é a verdade histórica? Pesquisadores modernos, como Meir Shahar, apontam que já existiam traços de marcialidade entre os monges antes da chegada de Bodhidharma. Sua verdadeira e inegável contribuição foi a introdução da disciplina rigorosa do Zen. Essa filosofia viria a se fundir com as práticas marciais já existentes, criando algo totalmente novo, o Zen marcial ou Changwu Yi. A prática física deixou de ser apenas um meio de defesa para se tornar um caminho para a iluminação espiritual. A reputação marcial de Shaolin foi cimentada em um evento lendário. No início do século VII, a China estava mergulhada em uma guerra civil. O futuro imperador da dinastia Tang, Li Shimin, encontrava-se em uma situação desesperadora, cercado pelas forças de um general rival perto da cidade de Luoyang. Quando tudo parecia perdido, um reforço inesperado chegou.
13 monges guerreiros de Shaolin. Com sua ajuda heróica, as tropas de Tang saíram vitoriosas. Embora alguns registros sugiram que seu papel militar possa ter sido mais simbólico do que decisivo na vasta escala da batalha, o impacto político foi imenso. O imperador Tang Taizong, agradecido, concedeu ao templo terras, patrocínio e, crucialmente, a permissão oficial para manter uma força de monges soldados. Shaolin não era mais apenas um mosteiro, era uma instituição sancionada pelo Império e sua lenda como guerreiros sagrados estava gravada na história. Agora, cruzamos o mar até o Japão feudal, onde encontramos uma tradição paralela, mas com uma origem muito diferente: os Sohei, os monges guerreiros. Se em Shaolin a luta nasceu da defesa, no Japão ela nasceu da ambição. A partir do século X, grandes mosteiros como em Ryakuji, no Monte Hiei, e Kofukuji, em Nara, acumularam vastas extensões de terra, conhecidas como Shoen, e uma riqueza imensa. Eles se tornaram senhores feudais de fato, com poder para rivalizar com o governo imperial e militar. As disputas não eram apenas contra ladrões, mas contra templos rivais por nomeações clericais e influência política. Para proteger e expandir seus interesses, eles formaram seus próprios exércitos organizados, os Sohei. O poder militar dos Sohei atingiu seu auge durante a Guerra Genpei, a violenta luta entre os clãs Taira e Minamoto que definiu o futuro do Japão. Em 1180, na primeira batalha de Uji, os monges do templo Miidera, aliados ao clã Minamoto, fizeram uma defesa lendária que entrou para a história. Para impedir o avanço da temida cavalaria Taira, os monges arrancaram as tábuas da ponte sobre o rio Uji. O que se seguiu foi uma demonstração de sua proeza marcial. O Reiki Monogatari, um épico japonês, descreve monges como Gochiin no Tajima, que desviava flechas com sua naginata, e Tsutsui Jomio Meishu, que lutou com uma fúria incrível, mesmo após ser atingido por dezenas de flechas. Eles eram guerreiros formidáveis, treinados em diversas armas, da icônica naginata à espada e ao arco, e frequentemente usavam armaduras de samurai sob suas vestes. Mas o poder crescente do Sohei tornou-se uma ameaça intolerável. Para o daimyo Oda Nobunaga, em sua missão de unificar o Japão sob uma única espada, e os mosteiros fortificados eram estados dentro de seu estado, um poder político e militar que ele não podia permitir. Ele os via como um obstáculo direto ao seu poder. Em 1571, Nobunaga executou um dos atos mais brutais da história japonesa. Ele cercou o Monte Hiei, o coração do poder Sohei, e incendiou o vasto complexo do templo em Ryakuji. Milhares de homens, mulheres e crianças foram massacrados sem piedade. Ao longo da década seguinte, ele esmagaria sistematicamente o poder militar budista, destruindo seus templos-fortaleza e tornando-os politicamente impotentes. A era dos Sohei, os senhores da guerra de manto e rosário, terminou em fogo e sangue. A trajetória desses dois grupos de monges guerreiros, embora paralela, foi moldada por suas motivações fundamentalmente distintas que ditaram seus destinos. A contribuição mais profunda e duradoura do Zen para as artes marciais não foi uma justificativa para a violência, mas sim uma metodologia para a transcendência. Ao transformar o combate em uma forma de meditação em movimento, a filosofia Zen alterou radicalmente o objetivo final da prática. O foco mudou de derrotar um inimigo externo para conquistar o inimigo interno, o próprio ego, o medo, a raiva e a hesitação. Conceitos como Mushin, a mente sem mente, não são meras táticas de combate, mas estados de ser que buscam dissolver a dualidade entre o eu e o outro, entre o pensamento e a ação. Isso elevou a prática marcial de uma simples técnica de luta, jutsu, para um caminho de vida, do,
um percurso de autoconhecimento e aperfeiçoamento do caráter. Se a necessidade foi o gatilho, a filosofia Zen foi a pólvora que transformou a luta em algo explosivamente novo. No templo Shaolin, essa fusão ganhou um nome: Chan Wu He Yi, a união do Zen e da arte marcial. A prática não era mais apenas para fortalecer o corpo, mas para purificar o espírito, buscando a elevação através do treino. Sob a influência do Zen, os monges passaram a ver o treino marcial como uma forma de meditação em movimento. Cada soco, cada defesa, cada respiração tornava-se um exercício de atenção plena, um caminho para a autorrealização e a iluminação espiritual. O pátio de treinamento, o dojo, tornou-se um laboratório para a mente, um lugar para forjar não apenas músculos, mas também a serenidade. Para o guerreiro Zen, o verdadeiro campo de batalha não está do lado de fora, mas do lado de dentro. O objetivo supremo é alcançar um estado mental conhecido como Mushin, ou mente sem mente. Mushin é um estado de fluidez total, onde a mente está livre de pensamentos, emoções, medo, raiva e ego. Não há hesitação. A ação e a reação tornam-se instantâneas, naturais e espontâneas, como um espelho que reflete perfeitamente o que está à sua frente, sem julgar ou analisar. Esse estado está interligado a outros conceitos fundamentais. Shoshin, a mente de principiante, que vê tudo como se fosse pela primeira vez, aberta e sem preconceitos. E Zanshin, a mente que permanece, um estado de consciência relaxada e alerta que se mantém mesmo após a técnica ter sido executada. Essa filosofia de usar a arte marcial como um caminho de autodesenvolvimento, o Budo, ou caminho do guerreiro, influenciou profundamente os guerreiros mais famosos do Japão, os samurais. Mas seu legado mais claro hoje pode ser visto em artes marciais praticadas em todo o mundo, como o karatê. Gichin Funakoshi, o pai do karatê moderno, era um professor, poeta e filósofo profundamente influenciado pelo Zen. Ele tomou a decisão deliberada de mudar os caracteres de karatê de mão chinesa para mão vazia. Para Funakoshi, o vazio Likara era um conceito profundamente zen, representando não a ausência de algo, mas a ausência de pensamentos negativos e do ego, um estado de pureza mental. Seus 20 preceitos, o Nijukun, são um guia para a vida, não apenas para a luta. Preceitos como: o espírito é mais importante que a técnica, e não pense em vencer, pense em não ser vencido, ecoam diretamente a filosofia Zen. O objetivo final, como ele dizia, não é a vitória ou a derrota, mas o aperfeiçoamento do caráter de quem o pratica. A luta se torna uma ferramenta para se tornar um ser humano melhor. A justificativa budista para a violência é radicalmente diferente das noções ocidentais de guerra justa. Ela não se baseia em conceitos de retribuição, punição ou justiça divina. Em vez disso, emerge de um cálculo compassivo e utilitário, realizado com plena consciência do pesado fardo kármico que acompanha qualquer ato violento. Textos como o Mahaparinirvana Sutra não oferecem uma isenção moral, mas uma permissão relutante, estritamente limitada e contextual. A responsabilidade por um ato de força, mesmo que seja para proteger o Dharma, recai inteiramente sobre o indivíduo. Este deve agir não por raiva, mas por compaixão e estar preparado para enfrentar as consequências kármicas negativas de suas ações. É uma ética de sacrifício, não de santidade. No coração do budismo, assim como no hinduísmo e no jainismo, reside um princípio fundamental: a ahimsa, a não violência, o preceito de não causar dano a nenhum ser vivo. O próprio Buda foi o expoente máximo do pacifismo, ensinando que o ódio nunca cessa pelo ódio, mas apenas pelo amor. Então, como pode uma filosofia tão pacífica dar origem a guerreiros?
A resposta está em uma complexa teologia encontrada em textos do budismo Mahayana, a tradição seguida tanto em Shaolin quanto no Japão. O Mahaparinirvana Sutra oferece uma justificativa surpreendente e controversa. Ele afirma que, em tempos de desordem, quando o Dharma, os ensinamentos budistas, está sob ameaça, os seguidores leigos podem e devem pegar em armas para defender a comunidade monástica e os preceitos puros. Mas há uma ressalva crucial e reveladora que demonstra a relutância dessa permissão. Embora possam portar espadas e bastões, eles nunca devem usá-los para tirar a vida. A força é permitida como um meio de proteção, mas a letalidade deve ser o último, desesperado recurso. A autodefesa é lícita, mas a paz e a compaixão devem permanecer no centro da prática, sendo a violência uma periferia indesejável, mas por vezes necessária. Isso nos leva ao conceito mais difícil e profundo de todos, a violência compassiva. Não se trata de uma violência nascida da raiva ou do ódio, mas de uma compaixão que se estende tanto à vítima quanto ao agressor. A ideia é que, em situações extremas, um ato de força pode ser necessário para evitar um mal muito maior, impedindo que um agressor acumule mais karma negativo para si mesmo e cause mais sofrimento aos outros. Um conto da tradição Mahayana ilustra isso perfeitamente. Numa vida passada, o Buda era o capitão de um navio com 500 passageiros. Ele descobre que um dos homens é um assassino que planeja matar todos a bordo para roubá-los. Em qualquer cenário que ele previsse, alguém morreria e geraria um karma terrível. O capitão, movido por uma compaixão imensa por todos, toma uma decisão chocante. Ele mesmo mata o assassino, aceitando conscientemente o karma negativo e o renascimento no inferno para poupar todos os outros desse destino. Esta história revela a verdade da ética guerreira budista. A violência nunca é um ato bom ou justo no sentido de ser isento de consequências. É um fardo kármico terrível que um bodhisattva, um ser no caminho da iluminação, pode escolher carregar por compaixão para salvar os outros. Não é uma licença para matar, mas uma aceitação sacrificial das complexidades de um mundo imperfeito. Então, por que os monges treinavam artes marciais? A resposta é uma tapeçaria tecida com 3 fios. O fio da necessidade, para se defender em um mundo perigoso e proteger sua comunidade e seus ensinamentos. O fio da filosofia, para transformar o combate em um caminho para a autodisciplina, o autocontrole e a iluminação. E o fio da ética, uma permissão relutante para usar a força, não por raiva. Quase sempre, a nossa própria mente. Talvez o objetivo final da prática do Zen marcial nunca tenha sido criar o guerreiro perfeito. Talvez fosse cultivar uma paz interior tão forte, tão inabalável, que a necessidade de lutar simplesmente desaparecesse. Alcançar um estado onde a mão que poderia cerrar-se em um punho escolhe, em vez disso, permanecer aberta.